Sejam todas bem-vindas a mais uma live do 40 Dias Vivendo Segundo o Coração de Deus. Nós vamos relembrar os capítulos do dia 25 até o 29, tá? Que foi da segunda-feira passada até sexta-feira da semana passada. Boa noite, Marília. Maria. Tô enxergando direito aqui, não. Então, meninas, no dia 25, nós vimos guardar os mandamentos. É o título do dia 25. Deixa eu abrir aqui o caderno. Boa noite, graça e paz. Vamos lá. Dia 25. Guardar os mandamentos. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-nos no íntimo do teu coração. Então aqui, através desse versículo, Salomão, ele coloca um ensinamento para a gente guardar, né, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor no nosso coração. Porque o nosso coração é que dirige a nossa vida, né? Se o nosso coração está com sentimentos bons, nós vamos refletir coisas boas. Se o nosso coração está endurecido, está amargurado, está entristecido, nós vamos refletir coisas ruins. Então, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor e os seus ensinamentos, né, que estão na sua palavra, nós vamos ter sempre um coração em paz, um coração com consolo, um coração alegre. Nós vamos sempre estar perseverando, nós vamos sempre estar cheios de fé, né? Então, o Senhor, ele pede pra gente guardar os seus ensinamentos e os seus mandamentos, né? Então, inclui desde os 10 mandamentos até tudo que está na sua palavra, né? Todas as histórias que a gente aprende, os exemplos dos personagens, os exemplos que Cristo deixou para nós. Então, todas essas coisas nós devemos guardar no nosso coração. Não somente os 10 mandamentos, mas tantos versículos, né, que nos ajudam a quebrantar nosso coração e nos fortalecer nos momentos difíceis. Então, este é um dos maiores princípios que devemos guardar em nossos corações, a valorização dos mandamentos de Deus. Não tem como sermos segundo o coração de Deus se não soubermos o que está em seu coração. Minha cola, gente, cadê minha cola? Deixa eu pegar minha cola aqui. Achei. Então, não devemos simplesmente guardá-lo no nosso coração. Nós precisamos saber o porquê dessa importância de guardar ele no coração. Por quê? Se a gente guarda no coração aquilo que é mais importante para nós, nós vamos estar considerando a palavra de Deus e os seus ensinamentos como aquilo que é de mais valioso para nós, né? As pessoas que nós amamos, as coisas que nós mais gostamos de fazer, né? Tudo isso a gente guarda no nosso coração, né? E a gente guarda como coisas mais valiosas, né? De maior importância, nossa família, né? Então, Deus pede para que a gente guarde os seus mandamentos no nosso coração, porque nosso coração é um lugar valioso, onde a gente coloca somente coisas que a gente acha mais importante, a gente acha que dá sentido à nossa vida. Então, e é o que reflete, né? É o que reflete a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E também as fases que nós estamos passando da nossa vida. Se nós estamos alegres, se nós estamos tristes, né? O jeito que está o nosso coração reflete, né, no nosso ser, no nosso dia a dia. No dia 26, tá pedindo para quê? Para guardar o coração. Então, se no dia 25 pediu para guardar os mandamentos no nosso coração, no dia 26
Salomão diz que a gente deve guardar o nosso coração do mal. A gente deve guardar o nosso coração daquilo que não é bom, daquilo que nos afasta de Deus, né? Então a gente tem que guardar o nosso coração, porque é o lugar onde está guardado todos os ensinamentos do Senhor. Então uma coisa leva a outra. No dia 26, que diz guarda o teu coração, tá falando de Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, por que não adianta querer guardar os mandamentos de Deus no nosso coração se o nosso coração não for um lugar seguro, né? Então, no dia 25, ele pede pra gente guardar o nosso coração, os mandamentos. O nosso coração deve ser um lugar seguro, deve ser um lugar, né, onde somente tem coisas boas, um lugar onde a gente reflete, né, da onde sai as fontes de vida, o direcionamento, né, dos nossos caminhos, das nossas decisões, né? Então, a gente deve guardar o nosso coração do mal, para que nele só habite aquilo que for bom. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Só habite aquilo que provém de Deus. Justamente os mandamentos. Vamos colocar aqui, tá? Então, nessas setinhas aqui, eu coloquei os títulos, né, dos dias que a gente leu. Então, guardar a palavra de Deus no meu coração, guardar o meu coração do mal, guardar os meus lábios da falsidade e da perversidade, que nós vamos ver ainda. Devo fugir da imoralidade e exortar a igreja a afastar-se desse mal e não confiar nas palavras de um estranho, tá? Então, guardar as palavras de Deus no meu coração, os ensinamentos do Senhor, né, para que eu não me esqueça e para que eu possa viver aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra, nos seus mandamentos, né? E eu tenho que guardar o meu coração do mal, porque se a palavra de Deus está no meu coração tem que ser um lugar mais seguro, tem que ser um lugar onde ela fique protegida, tem que ser um lugar como se fosse um cofre mesmo, uma caixa de tesouros. Então a gente tem que guardar o nosso coração da influência do mal, para que ele não venha tomar o lugar dos ensinamentos do Senhor, para que ele não venha tomar o lugar do Senhor que é devido, né, dos seus ensinamentos. Então o coração é a parte mais profunda e íntima do ser humano. Se não for preenchido por Deus, por seus ensinamentos, ele vai ser preenchido pelo mal, ele vai ser preenchido pelo inimigo. Não existe meio termo. Ou seu coração dá lugar a Deus, ou seu coração dá lugar ao inimigo. Então nós precisamos fazer uma reflexão para sabermos como está o nosso coração. Nosso coração está cheio das coisas que vêm de Deus, das coisas que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, está cheio dos seus 10 mandamentos, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, né? Que até o próprio Jesus diz em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está entristecido, você vai começar a reclamar, falar, que eu estou triste, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Se o seu coração está com raiva, está irado, você vai começar a falar, né? A bravejar, a gritar, a bater pé. Você vai expor aquilo que está ali no seu coração. Se o seu coração está em paz, você vai tratar todo mundo com mansidão, com alegria, com amor. Então, o que a gente expõe, o que a gente reflete, o que a nossa boca fala, realmente é o que o nosso coração está cheio. Então, a gente tem que observar como estão sendo as nossas palavras, como têm sido as nossas atitudes, porque elas estão refletindo como está o nosso coração. Se o nosso coração tem que ser um lugar seguro para guardar os ensinamentos de Deus, será que o nosso coração está sendo um lugar seguro para os ensinamentos do Senhor? Né? E no dia 27, nós ouvimos falar sobre falsidade. E está em Provérbios 4, versículo 4. Deixa eu colar aqui. E diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, você tem que guardar a mentira da sua boca, guardar o engano da sua boca.
né? Guardar a sedução falsa, né? Mentirosa, promessas mentirosas, né? Então, tudo isso o Senhor abomina, né? E pede, exorta para que a gente tome cuidado com isso. Não se deixe envolver com isso. Não só que saia da nossa boca, mas também que nós não deixamos ser enganados pelas pessoas que são falsas, né? Eu vou cortar aqui, ó. Quero usar como bandeirinha. Vou colocar aqui. Então, a falsidade aqui, ela tem a ver com deslealdade. Realmente, quando a pessoa é falsa, ela não tá sendo leal com você. Ela tá te enganando, ela tá te falando uma coisa na sua frente, mas pelas costas ela tá fazendo outra coisa, ela tá falando outra coisa. Na sua frente ela diz que ela é tua amiga, mas pelas costas ela tá falando mal de você. Isso é uma pessoa falsa, tá sendo desleal. Então, todos nós estávamos plenos quando a gente estava, né, antes do pecado entrar no mundo. Depois o pecado nos afastou da glória de Deus e ele nos corrompe, né? Corrompe a humanidade. Então, viver como alguém que está corrompido é viver com perversidade e falsidade. Então, a falsidade é ser desleal e mentiroso. Quem é falso e mentiroso e ainda proclama ao mundo que serve a Deus é viver um comportamento, na verdade, não do filho de Deus, mas do inimigo de Deus. Em Romanos 3, Paulo nos diz que somos todos pecadores e que Deus condena o pecado e que prestaremos contas de tudo. Todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus, mas Ele, por sua graça, nos declara justos por meio de Cristo. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós, gente. Não adianta a gente, um é mais, outro é menos, não importa. Todos nós somos e todos nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos se esforçar e fazer por onde, né? Eu sou pecadora mesmo, Jesus vai me perdoar mesmo, então não preciso me esforçar, vou continuar como eu sou. Não. O que o Senhor Jesus quer de nós é o nosso esforço, é a nossa tentativa de ser melhor a cada dia, é o negue-se a si mesmo. A porta é estreita, é difícil. Então, quando você desconfia que uma pessoa é falsa, você tem que avaliar muito ao seu derredor como é o comportamento dessa pessoa. Se alguém falou, fulano estava falando mal não sei de quem. Fulano estava contando da vida não sei de quem. Então você já sabe que se você falar alguma coisa para essa pessoa vai sair falando também de você. Então você tem que ficar esperto nisso, né? Se essa pessoa é realmente confiável, se essa pessoa realmente ela é verdadeira ou não. Ela tem uma máscara na sua frente é de um jeito, mas por trás é de outro jeito, né? E a perversidade, quem é perverso é quem tem maldade no coração, quem deseja o mal das pessoas, quem planeja o mal, quem maquina, né, fazer o mal. Então, isso entrou no mundo a partir, né, do pecado, a partir da queda da humanidade. E todos nós passamos a ser dependentes da misericórdia do Senhor. Mas como os cristãos, nós precisamos nos esforçar para sermos semelhantes de Cristo. E se nós somos considerados como filhos de Deus, nós temos que dar exemplo de filho de Deus. Não filhos de perversidade, não filhos de falsidade. Porque isso não vem de Deus. Né? A gente vai estar dando um mau exemplo. Como nós vamos fazer diferença no mundo? Se a gente agir como o mundo, né? E no dia 28, vou virar aqui meu resuminho, fala que a gente deve fugir da imoralidade. Provérbios 5, versículo 5. Os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno. Então, quem pratica a imoralidade, seus passos estão impregnados do inferno, ou seja, vai para o inferno, já está indo no caminho do inferno. Então, a imoralidade ela precisa ser lembrada nas igrejas principalmente, né? Porque no mundo ela já existe,
ela não pode existir é dentro da igreja. Dentro da igreja é que não pode existir, né? A casa de Deus. Mas ainda existe. Então, nós, como cristãos, nós devemos dar exemplo na nossa igreja, né? E também exortar aqueles que a gente vê, assim, que não tá tão certo, que não tem agido corretamente, né? Tendo um comportamento não muito certo. Então, nós devemos ser exemplos dentro da nossa igreja, não só para a humanidade, mas dentro, principalmente da nossa igreja. Deixa eu colocar aqui, para dar bons testemunhos, né, que nós somos cristãos. A humanidade precisa de alguém para lhe alertar do que é mal e preservar do erro, pois a sua natureza virou contra o Criador e agora está em busca do pecado para se satisfazer. E se vocês observarem, cada vez mais no mundo o negócio tá pior, né? A questão da imoralidade sexual, ela tá cada vez pior. Tudo é possível, sabe? Tudo agora você é o que você quiser ser e não tem problema, o importante é você se amar e assim vai, né? Então aí entra a imoralidade sexual. Então tá cada vez mais difícil, tá cada vez pior. E a tendência é piorar mesmo, a tendência é ficar cada vez pior. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que dar basta quando a gente observar alguma coisa, principalmente dentro da nossa igreja, sabe? É falar, é não ficar quieto, não fazer vista grossa, é mesmo ir lá e conversar com o pastor, ou então conversar com alguém de sua confiança e expor o que você está vendo. Eu vou colocar isso aqui. A gente tem em mente que a humanidade ela já está em pecado mesmo, né? Nós pecamos também, mas nós somos responsáveis como cristãos a exortar a igreja a afastar-se da imoralidade e se arrepender dos seus pecados, antes, né, que ela seja levada à morte, que não tenha mais volta, porque aí, depois que o Senhor voltar, nem todos aqueles que dizem o Senhor entrarão no reino dos céus, não é assim? No dia 29, que é o último dia, é o nome limpo. Isso aqui eu achei super legal, porque isso aqui envolve muitas coisas. Não envolve somente questão financeira, envolve questão financeira principalmente, mas além da questão financeira, envolve também o que você promete para a pessoa, assume uma responsabilidade e depois não cumpre. Então, no dia 29, falou sobre nome limpo. Provérbios 6, versículo 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. O Salomão destaca, primeiro ponto, é de fazer negócios com uma pessoa. Então, esse versículo, o primeiro ponto que ele coloca é sobre fazer negócios. Se aliançar, prometer, fazer algo com alguém, ainda mais aqueles que não conhecemos e que não sabemos quais os princípios dessa pessoa. Então, quando você vai fazer um negócio com alguém, seja financeiro, ou seja de acordo por alguma coisa, aliança por alguma coisa, combinar alguma coisa, que depois você vai ter que cumprir, você vai ter que arcar com essa responsabilidade, é muito sério. Não só se a outra pessoa prometer algo para você e você não tem certeza se aquela pessoa vai cumprir, ou seja, ou se ela vai fazer aquilo que ela falou que ia dizer, ou se ela vai te pagar aquilo que você emprestou, digamos assim, ou se ela vai te pagar o serviço que você prestou. Então tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz negócio e com quem a gente promete as coisas, com quem a gente faz aliança. Porque se a gente não conhece a índole da pessoa, se a gente não conhece o jeito da pessoa, a gente está correndo perigo. Esse versículo alerta sobre os riscos de se aplicar mal os recursos financeiros e agir de modo irresponsável, pois isso pode levar alguém à falência. Então, se a pessoa só investe, né, ou paga por um serviço que depois não é feito, ou investe numa coisa que você pretende lucrar com aquilo e você não tem retorno, então isso pode levar à falência. E se por acaso você combina algo com alguém, promete algo para alguém que você não vai cumprir, você não sabe ainda dessa pessoa, se essa pessoa vai reagir se você não fizer aquilo que você combinou. Às vezes, se for uma pessoa, né, ruim mesmo, pessoa má,
que vai querer se vingar de você porque você não cumpriu aquilo que você prometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está se aliançando, com quem está fazendo negócios, com quem a gente está fazendo acordos, né? Os nossos compromissos, né? A gente tem que ser responsável com o nosso compromisso. Se você fez uma conta, se você foi lá e eu vou comprei tal coisa no carnê, não sei quantas vezes, ainda existe, tá? Quase ninguém usa carnê, mas lá na cidade do meu pai e da minha mãe existe, tá? Porque eu fui numa loja lá e a mulher, eu tava no trocador, trocando roupa experimentando roupa na minha menina mais velha. E aí, do lado tinha uma moça, não sei quem é, só escutei falando. E ela falou assim, olha, você só vai poder levar se você pagar a última prestação do carnê que você não pagou. Aí ela falou assim, mas como eu não paguei? Aí eu falei, tem uma prestação que tá sem pagar. Aí ela falou assim, deve ter sido a minha mãe que vem aqui e compra no meu nome, porque eu não lembro de nenhuma compra dessa. E aí, como é que vergonha que ela não passou, né? Se foi mesmo a mãe dela. Então, ela não cumpriu com o compromisso de ir lá pagar. E por causa disso, ela não ia poder levar a roupa agora, porque a mãe dela não pagou. Então, também é essa questão de cuidado com os compromissos que você faz, seja financeiro, seja acordo com alguém, que a gente tenha responsabilidade com as nossas escolhas, com quem a gente vai escolher fazer negócio, com quem a gente vai assumir responsabilidades, né? Para depois não trazer danos para nós, para nossa família, né? Também porque se traz prejuízo para nós, vai refletir também na nossa família, né? Isso seja em relacionamento no trabalho, relacionamento familiar ou de amizade, porque às vezes, é meu parente, então eu posso emprestar dinheiro para ele, meu parente ele vai pagar. Mas você pode confiar mesmo nesse parente? Você sabe mesmo se esse parente vai te pagar? Você já ouviu alguém dizer que ele devolveu o dinheiro? Só porque é parente, então você pode confiar? Meu amigo não sei quantos anos. Eu vou me prestar o dinheiro para ele porque depois ele vai me pagar. Você sabe se ele vai pagar? Tem certeza que ele vai te pagar? Né? Eu vou abrir um negócio com fulano. E ele é uma pessoa muito legal. Mas você só conhece assim por cima, você não conviveu com a pessoa, você não sabe como é que ela administra a vida financeira dela. Você sabe se depois esse negócio vai dar certo? Você sabe se esse negócio depois não vai ser prejuízo? Né? Então, essa é a questão do dia 29. Cuidado com quem você faz aliança, cuidado com quem você faz, né, acordos financeiros ou acordos de palavras, o que seja, né? Então, eu falei para vocês que hoje ia ser bem rapidinho, foram 40 minutos, né, de live. Então, a arte eu achei que assim tá legal, eu nem vou colocar mais esse resto de bandeirinha aqui não, eu coloquei só aqui. E aí a gente relembra então, deixa eu chegar bem pertinho aqui para vocês verem. O dia 25, guardar a palavra de Deus no meu coração. Então, eu tenho que guardar no meu coração, porque do meu coração é que são as fontes de vida, para que eu possa refletir, né, através do meu viver, os ensinamentos do Senhor. Seja os 10 mandamentos, seja o que está na sua palavra, né, e onde eu vou guardar o meu coração. Se a palavra de Deus está no meu coração, eu preciso zelar pelo meu coração, eu preciso cuidar do meu coração, para que ele seja um lugar seguro. Então, eu tenho que guardar o meu coração do mal, eu tenho que guardar meu coração das más influências, eu tenho que guardar meu coração daquilo que pode me afastar do Senhor, daquilo que pode ser contra os mandamentos do Senhor, ser contra os ensinamentos do Senhor, né? Para que isso não venha bater de frente, né, com aquilo que o Senhor diz, contrariar aquilo que o Senhor diz. Então, eu tenho que guardar meu coração dessas coisas e guardar os meus lábios da falsidade, da perversidade. Tanto nós falarmos mentira, tanto nós sermos falsos, quanto nós também planejarmos alguma coisa de ruim, se vingar ou planejar alguma coisa de ruim, quanto nós também nos guardarmos da falsidade das pessoas, ter cuidado com quem a gente conta as nossas coisas, ter cuidado com quem a gente comenta a nossa vida,
ter cuidado com aquelas pessoas que você não conhece muito bem. Por um lado, parece ser, né, cordeiro, mas por trás é lobo. Então, ter cuidado com essas pessoas e guardar nossa boca para que a gente não seja como elas. Devemos fugir da imoralidade, exortar a igreja a afastar-se desse mal. Então, nós devemos fugir de situações que possam levar à imoralidade. E se a gente vê alguma coisa de errado na igreja, que a gente exorte as pessoas, que a gente exorte aqueles que estão na igreja. E quando a gente, né, tiver diante de situações, de pessoas que a gente conhece, que a gente pode falar, que a gente pode, né, conversar, a gente exortar também. Olha, cuidado, isso não é certo, isso não está agradando a Deus. Não confiar as palavras de um estranho. Então, cuidado com quem você faz negócios, cuidado com quem você faz acordo, cuidado com quem você se aliancia, porque você não sabe se essa pessoa vai cumprir com o lado dela. E também você tem que se guardar para ver se você vai cumprir a sua parte. Você vai conseguir dar conta de cumprir aquilo que você prometeu? Você vai conseguir dar conta de pagar aquilo que você comprou? De assumir aquela conta que você fez? Então, cuidado tanto em quem você vai confiar o seu dinheiro, quanto aquilo que você vai conseguir dar conta de pagar depois, tá? Então, de uma maneira bem assim, resumo do resumo, a gente relembra no final aqui esses 5 dias que nós lemos do livro, tá? Então, foi baseado todo em Provérbios, esses 5 dias, né? Todos os ensinamentos de Salomão. E agora nós vamos passar para as 2 últimas semanas do livro. Essa semana, a partir de amanhã e semana que vem. Aí nós encerraremos a leitura desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa arte tá lá no link da bio, aqui no Instagram, tá? Para vocês baixarem. Só baixar e imprimir. Meninas que entraram, vou deixar gravado para quem quiser voltar e assistir a live, tá? Vou despedir aqui de vocês. E segunda-feira que vem a gente volta aqui com mais 5 revisões, se Deus quiser. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.